Êxodo 16, versículo 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, se queixou, reclamou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Amém. É interessante quando você lê a Bíblia e descobre que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver que o povo de Deus viveu momentos de deserto. E quando nós falamos de momentos de desertos da Bíblia, você vai ver que realmente são momentos que são literais na palavra mesmo, deserto mesmo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Num sentido não literal, mas em uma analogia, a gente entende que o deserto é um momento de dificuldades. O deserto é um momento de uma temporada seca, dura, difícil de caminhar na vida de uma pessoa. E todos que estamos aqui, em algum momento da nossa vida já passamos por desertos. Quem sabe estamos atravessando um deserto. E se nunca passamos e não estamos passando, pode se preparar que a tua hora também vai chegar. E não adianta nós dizermos, está amarrado, está repreendido, porque o próprio Jesus falou que neste mundo nós vamos ter aflições, nós vamos passar por desertos, isso é inevitável. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, de pandemia, esse tempo de uma crise global, dessa longa quarentena, porque quarentena seriam 40 dias e nós já estamos há muito mais do que isso. Para muitos, o deserto tem sido financeiro. Quem sabe há alguém sentado aqui ouvindo essa palavra ou está nos vendo que perdeu seu trabalho, perdeu seu emprego, perdeu uma oportunidade, acumulou dívidas, está acumulando dívidas, adquiriram dívidas. Ou quem sabe você é um empresário e a sua empresa não está indo nada bem, muito pelo contrário, os números têm te assustado. Isso é um deserto. Para outros o deserto tem sido a sua saúde, o seu corpo. Hoje nós temos visto que os números de contaminados por esse vírus têm aumentado e têm alcançado o lar de algumas pessoas que jamais imaginariam que chegaria ali. Outros amigos, e às vezes não somente pela Covid, mas também atormentados em um deserto por uma enfermidade física, ou até mesmo uma enfermidade psicossomática. Para outros o deserto tem sido um problema no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, no namoro, no noivado. Para outros o tempo difícil, o deserto tem sido o ministério. Na verdade eu não sei qual é o deserto que você se encontra, mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dar uma boa notícia. Deus continua operando milagres no meio do deserto. Deus continua fazendo milagres no meio do deserto. E guarde isso. Muitas vezes, Deus faz as coisas por você no deserto que Ele não faria em nenhuma outra estação da tua vida. Deus muitas vezes opera milagres na minha e na sua vida no deserto. Milagres que Ele faz no deserto que Ele jamais faria na sua vida na terra prometida. O texto que nós lemos, ele é baseado no tempo em que Deus fez chover maná ou pão do céu para alimentar o povo de Israel no deserto. E sabe o que eu acho tão interessante aqui?
é que Deus não fez chover pão do céu quando eles estavam no Egito. Eles estavam escravizados, eles estavam dependentes de Faraó e das leis do Egito. E eles poderiam ser abençoados por Deus com o maná, mas não. Deus não deu maná para eles lá e Deus também não deu maná na terra prometida. A prova é que quando eles passam o deserto, cruzam o rio Jordão e entram na terra prometida, o maná para de cair do céu. No dia em que eles colocaram os pés na terra prometida, o maná não desceu mais. Por que é que Deus deu comida para aquele povo somente no tempo de deserto? É justamente o que eu falei há pouco. É porque no deserto somente um milagre poderia alimentar aquele povo e Deus operou este milagre. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas eu estou aqui para dizer que essa é a melhor estação para Deus operar o maior milagre na tua vida em nome de Jesus. Você vai experimentar o milagre de Deus em meio a esse deserto. Só para quem crê, receba essa palavra em nome de Jesus. Sabe qual é a primeira coisa que me impressiona nesse texto? É descobrir que foi a graça de Deus que qualificou o povo de Deus para receber o milagre. E essa é a primeira instrução, ou a primeira coisa que a gente aprende, é que a graça de Deus é que me qualifica para viver um milagre. O que é que me qualifica para viver um milagre, igreja? A graça de Deus. E eu vou te explicar isso no texto, para você entender. O povo de Israel estava há 430 anos sendo escravizado no Egito. Sim ou não? Sim. Deus levanta Moisés, o libertador. Moisés vai até o Egito, tira o povo depois das 10 pragas, você também conhece essa história. E quando eles saem do Egito, a primeira dificuldade que eles têm é o mar vermelho diante deles. O povo todo para. Moisés não sabe o que fazer e Deus diz a ele: quem mandou você parar? E eu estou aqui para dizer para alguém essa noite: quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Quem mandou você retroceder? Quem foi? Não foi Deus. Deus disse a ele: diga ao povo que marche. E o povo marchou e Deus abriu o mar. E agora você vai ver uma cena impressionante. Já fazem 2 meses. E no 15º dia do 2º mês, melhor dizendo, o povo começa a murmurar, reclamar. Reclamar de quê? Até pouco tempo atrás era escravo, agora está livre, mas está reclamando. Por quê? Porque não tem comida. E eles dizem: por acaso o Senhor nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos panelas de carne, nós tínhamos pão todos os dias. E agora, Moisés, você nos tirou de lá para nos fazer morrer aqui no deserto? E a Bíblia diz que Deus então fala com Moisés e diz que vai começar a chover do céu o pão. E sabe o que eu acho lindo aqui nessa história? É que justamente quando o povo reclama, quando o povo murmura, Deus faz o milagre. E aí você vai dizer: ah, pastor, então eu estou bem porque eu estou reclamando, eu estou murmurando. Então, quanto mais eu murmurar, quanto mais eu reclamar, Deus vai fazer o milagre? Não! Isso nos ensina que se Deus operasse o milagre no momento em que eles estavam obedientes, no momento em que eles eram boas atitudes, eles iriam pensar que eles eram merecedores de receber aquele milagre. Então Deus fez eles mostrarem que eles não estavam recebendo milagre porque eles eram bons. Eles não estavam recebendo milagres porque eles faziam coisas boas. Eles estavam recebendo o milagre para entender que Deus é bom, que Deus é melhor, que Deus não paga o mal com o mal, Deus paga com o bem. E que a graça de Deus era o suficiente para eles entenderem que era somente pela graça de Deus que qualificava eles para receber o milagre. Não porque, irmãos, não é porque você é bom que você recebe milagres. Não é porque você é fiel no dízimo e na oferta que você recebe milagres. Nós recebemos milagres pela graça de Deus. É somente a graça de Deus que nos qualifica, que nos posiciona para viver um milagre nas nossas vidas.
não são as nossas boas obras, não é o fato de nós termos boas atitudes, mas é o fato de nós servirmos a um Deus que é bondoso. Não, pastor, eu vivo milagres porque eu sou perfeito. Se perfeição fosse parâmetro para viver milagres, milagres não existiriam, porque ninguém é perfeito. Se milagres fosse depender de pessoas que são extremamente perfeitas, infelizmente não existiriam milagres. É a graça de Deus que nos qualifica, é a graça de Deus que nos posiciona a viver os milagres de Deus. Nós recebemos milagres e você vai receber o seu milagre em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, mas eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida que você vai viver milagres. Por quê? Porque Deus é perfeito, porque Deus é bom, porque o seu favor, a sua graça é imerecido. Nós não somos merecedores. Nós recebemos porque Ele decidiu nos amar de tal maneira, ao ponto de entregar seu Filho, para que nós possamos viver milagres. A graça de Deus, eu já falei aqui, é um presente de Deus. Já falei em outra mensagem. É um presente. Presente é quando você é lembrado, você ganha. E você não paga pelo presente, você ganha de graça. E quando nós estamos de aniversário e ganhamos um presente, tudo bem, naquele dia pode ser merecido. Mas quando a gente ganha um presente num dia que não é nada de celebração, isso é graça. Nós não fizemos nada para receber um presente naquele dia. E isso é a graça de Deus nas nossas vidas. Pastor, então você está dizendo que eu posso reclamar, que eu posso murmurar, que mesmo assim eu vou viver milagres? É possível, mas isso não quer dizer que você vai ser salvo. Porque muita gente vive milagres, mas não vai entrar no céu. A prova é esse povo. Eles viveram milagres, eles viram Deus abrir, eles viram lá no início no Egito as pragas. E como Deus protegeu eles viram a morte dos primogênitos, eles viram o mar se abrir, eles viram pão cair do céu, eles tinham sede, Moisés tocava na rocha, eles bebiam água, eles viam as roupas do seu corpo crescendo durante 40 anos, nunca trocaram as roupas, não precisavam porque elas cresciam no corpo, eles viam milagres todos os dias, eles queriam comer carne, Deus mandou codornas, eles viam milagres todos os dias, eles viam o favor, a graça de Deus se manifestando todos os dias, mas eles não entraram na terra que Deus havia prometido a eles. Por quê? Por causa do pecado, da murmuração, da reclamação. Não nos isenta de viver um milagre, mas nos isenta de entrar naquilo que Deus tem prometido para nós na glória. Então preste atenção, isso não é licença para nós pecarmos, murmurarmos, reclamarmos contra Deus. Porque alguém pode pegar uma parte dessa mensagem e somente a parte que cabe a ele e continuar uma vida leviana diante do Senhor. Eles não permaneceram na vida de santidade, naquilo que deveriam viver. Mas também por outro lado, nós não precisamos ser extremistas e nos desqualificar para o milagre de Deus. Porque apesar das lutas que nós estamos enfrentando, apesar das dificuldades, das provações, talvez até por causa do nosso passado, do seu passado, a gente se acha um nada e acredita que nós não vamos viver milagres porque nós erramos muito. Não, Deus é bom e a graça de Deus é que nos qualifica para recebermos um milagre no meio do deserto. Eu estou aqui para te dizer, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, e é pela graça de Deus que nós somos qualificados para vivermos um milagre em nome de Jesus. Segundo, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Segundo, a graça de Deus não me exonera de fazer a minha parte. Preste atenção a isso.
Deus diz a Moisés: Moisés, diga para o povo que eu vou fazer chover o pão do céu, o maná. Todos os dias eles vão recolher a quantidade e vão comer. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu faço a minha parte, faço chover pão do céu. Agora é o povo que vai ter que recolher todo dia de manhã e recolher todo dia à tarde a quantidade que eles querem comer. Porque tem gente que é folgado, irmão. Tem gente que é folgada. Ele quer que Deus faça tudo. Ele quer, se fosse naquele tempo, ele queria que Deus fizesse cair nos braços dele o maná. Porque ele não quer se esforçar, não quer se dedicar, não quer fazer a parte dele. Deus falou: eu faço a minha parte, faço chover, eu faço milagre, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Tem gente que lamentavelmente é muito folgado. Essa passagem nos ensina que tudo que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas tudo aquilo que você tiver que fazer, você também precisa fazer. Muitas pessoas estão em um deserto e continuam no deserto porque não fazem aquilo que deveriam fazer. Esperam que Deus vá recolher também o pão. Mandar do céu é com Ele, mas a responsabilidade nossa na terra tem que ser cumprida. Quanta gente, irmãos, eu acho engraçado alguns cristãos, alguns crentes em Jesus. Você conversa com ele e ele diz assim: não, pastor, Deus está cuidando. Amém, Deus cuida mesmo. Não, sabe o que é, pastor? Eu não tenho seguro no carro, mas os anjos do Senhor se acampam. Aham. Ah, o pastor é descrente. Não, eu sou crente, lavado e remido no sangue de Jesus. E quero te alertar, meu irmão, não fica nessa não. Porque a Bíblia diz que o sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio, nasce para o ímpio, nasce para o justo. Ou seja, o sol que queima o ímpio, queima o justo também. Eu nunca vou esquecer de um pastor amigo que um dia chegou na igreja. E pastor, quando chega na igreja, acaba tirando coisas dentro do carro, trazendo para dentro da igreja, volta. E ele deixa o carro lá fora. Acaba o culto, vai lá pegar o carro, cadê? Levaram o carro dele, roubaram o carro dele. E ele dizendo: meu Deus, roubaram o meu carro. Eu acho que é porque eu esqueci a chave na ignição. Sem alarme, aberto, ajudou o ladrão a levar o carro. Aí ele disse assim: o pior é que eu não tenho nem seguro. Eu disse: perdeu, acabou. Vamos orar para encontrar o carro, vamos orar para Deus operar um milagre. Deus pode, a gente sabe disso. Mas como tem gente que é folgada, irmão, não se prepara, não se cuida. Gente que, eu vou falar, irmão, segura aí na cadeira. Tem problema de saúde, diabetes lá em cima, mas não pode ver uma barra de chocolate do garoto. Parece pinto de granja. Come doce o dia inteiro, enquanto a luz estiver ligada, está comendo. E ainda rói na madrugada. Oh, aleluia, te encontraram. Não pode ver um pudim de doce, de leite, irmão. Não pode. O cara sabe que não pode, mas não se cuida. Depois, o diabo. Que diabo, irmão? O diabo está no canto chorando, dizendo: tudo eu esse cara, é tudo eu, tudo eu. Eu sei que ele não presta. Mas o que tem de gente que lamentavelmente não faz a parte dele para viver um milagre. Não se cuida. Não vigia. Ai, Deus cuida, quando eu sair de casa, cuida, coloca os teus anjos ao redor da minha casa. Mas deixa a janela aberta. Não se cuida. Olha aqui, a graça de Deus não me exonera de fazer a minha parte. O que cabe a você fazer, Deus não move uma palha. E o que não cabe a você fazer, Deus move o mundo para te abençoar. O irmãozinho: ai pastor, eu estou procurando um emprego, estou orando. É filho, está orando? Muito pastor, estou orando 12 horas por dia para encontrar um emprego. Eu disse: que bom, para encontrar um trabalho. Estou orando muito pastor, eu sei que vai aparecer. Ok, que hora você ora? Das 8 da manhã até as 8 da noite, o dia inteiro orando. Você já foi entregar currículo? Não, Deus vai enviar. Deus não é agência de emprego, irmão. Se fizer, glória a Deus, mas não é assim que as coisas funcionam. É você fazer seu currículo, orar e dizer: Deus está aqui, todas as minhas informações.
E agora eu vou nas empresas todas que existem nessa cidade e não quero escolher trabalho, porque quem está desempregado não escolhe. O que vier eu vou trabalhar, eu sou trabalhador. Eu vou lá, vou levar lá na empresa tal, e vou orar, e vou levar de novo, e vou ligar de novo se preciso for. Vou fazer minha parte. Está esperando em casa, meu irmão, o que é isso? Eu já contei essa história, o menino foi procurar emprego, trabalho. E quando chega na empresa, está lá todo ramelado, com os cabelos arrepiados, todo sonolento. Quando vai fazer entrevista, com desdenho. E aí o entrevistador olhou para ele e perguntou: rapaz, você está aqui, eu estou vendo que você não está com vontade de trabalhar. Ele falou: mas não é para mim mesmo, é para o meu irmão que ficou em casa dormindo. Tem crente que é assim, vocês oram lá por mim e o miserável não ora. Vocês clamam lá por mim, o pastor acorda na madrugada para orar por ele e ele está lá deitado em berço esplêndido, no terceiro céu como Paulo, só que não espiritual, no monte das cobertas. O que é isso, meu irmão? Faz tua parte. A graça de Deus não exonera nós de fazermos a nossa parte. Está com problema no casamento? Resolve, faz a tua parte. Não, eu estou orando. Está orando, mas não faz nenhum arroz diferente. Está orando, mas não faz nada diferente dentro da tua casa. Está orando, mas não se levanta para ir lá e dizer assim: amor, senta aqui, nós precisamos conversar. Eu sei que eu errei, eu quero te pedir perdão. Passa por cima do orgulho. Quer viver o milagre no deserto, mas não faz a parte que cabe a Ele. Irmão, faça o ordinário e Deus fará o extraordinário. Faça o natural e Deus fará o sobrenatural. Faça o possível e Deus fará o impossível. Faça tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e o mais Ele fará se você confiar nele. Ele fará muitas vezes mais na tua vida se você fizer aquilo que cabe a você fazer. Diga amém. A graça de Deus não me exonera, não me isenta de fazer a minha parte. Eu preciso fazer alguma coisa. Então é hora de se movimentar. É hora de ter uma atitude, uma postura, um posicionamento, para que você encontre a bênção de Deus no meio do caminho, em nome de Jesus. Terceiro, a Bíblia fala no versículo 13: à tarde subiram codornas e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restavam uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como uma geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Então disse-lhes Moisés: este é o pão do céu, que o Senhor vos dá para o vosso alimento. E eis que o Senhor, no versículo 16, ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer, ou 2 litros mais ou menos, 2 quilos por pessoa. Segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E assim fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com 1 gomer, não sobejava aos que colheram muito, e nem faltava aos que colheram pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Terceiro, a graça de Deus é suficiente. Diga comigo: a graça de Deus é suficiente. Olha que interessante. Deus diz ao povo através de Moisés: vocês vão colher a quantidade que vocês vão comer. Qual é a quantidade? 2 quilos por pessoa. Cada vez que vocês recolherem, 2 quilos por pessoa. Uma família que tiver 5 pessoas, óbvio, 10 quilos. 20 pessoas, enfim, de acordo com a quantidade de pessoas. E Deus fala a eles assim: vocês só vão retirar aquilo que vocês vão comer no dia. Não guardem, comam hoje. E o que aconteceu? Aconteceu o que não acontece nesses dias. E eu estou sendo irônico aqui para você entender. As pessoas todas obedeceram, só que não. Alguns guardaram o maná. E a Bíblia diz que quando eles foram pegar o maná no outro dia, o maná apodreceu e criou bicho. Tinha bicho, você vai ler isso na Bíblia. Tinha bicho no maná,
e ele apodreceu de um dia para o outro. Por quê? Porque Deus havia falado para eles que era só para eles comerem aquela quantidade, que seria o suficiente. Eles não precisariam mais que isso. E sabe o que é interessante aqui? É que durante 40 anos, Deus proveu o maná. Então faz a conta aí, você que é bom de matemática. 2 quilos por pessoa. 2 milhões de pessoas. Quantas toneladas nós temos de comida que caía do céu? Vezes 12 meses. Vezes 40. Olha quanta comida, quanto maná, quanto pão do céu Deus enviou para o povo se alimentar durante 40 anos. A graça de Deus era suficiente, eles não precisavam guardar. Por quê? Porque no outro dia tinha um maná fresquinho caindo do céu. Eu estou aqui para declarar sobre a vida de alguém em nome de Jesus, que o mesmo Deus que operou um milagre de provisão durante 40 anos na vida do seu povo no meio do deserto, é o mesmo Deus que nessa estação, nessa temporada, vai operar um milagre na tua vida, nesse deserto que você está passando, um milagre de provisão, um milagre financeiro, um milagre emocional. O teu milagre já está preparado para essa estação, em nome de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Agora olha só que lindo isso. Alguns guardaram e apodreceu. E sabe o que eu aprendo com isso? Há um ensinamento incrível aqui. Se as pessoas no primeiro dia que choveu maná, que a Bíblia diz que era como se fosse uma geada, escamas, e eles começassem a recolher livremente, muitos, se não todos, iam buscar todo o maná suficiente para viver pelo menos um mês, dizendo, pelo menos, eu estou garantido, né? Se vier a pandemia, eu estou garantido, minha casa está garantida, tem comida que chega aqui, os celeiros estão abastados, e com isso, eles dependeriam do maná e não mais de Deus. Então Deus permitiu apodrecer para eles entenderem que aqui a traça e a ferrugem come, mas o que é eterno é para sempre. E Deus disse o seguinte: ei, eu só permiti isso para vocês entenderem a dependerem de mim e não do maná. E você sabia que hoje há pessoas que a graça não é suficiente para ele? É por isso que a dependência e a confiança dele, a alavanca dele, a muleta dele, são as outras coisas. É aquela conta no banco. Quando diminui um pouco, quando a XP mostra que vai pagar um pouco menos, ele já entra em pânico, em desespero. Por quê? Porque a dependência dele é o dinheirinho que está guardado. Porque a dependência dele é a empresa, e se a empresa vai mal, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Meu irmão, o Deus que te cuidou até hoje não é Deus poderoso para continuar cuidando da tua vida, da tua família? Ele é poderoso, a graça basta. Paulo começa a falar com Deus e dizer, meu Deus, um espinho na carne, meu Deus, e Deus falou para ele o quê? Paulo, a minha graça te basta, filho, tá bom, se você tiver a minha graça, isso basta. Eu não estou fazendo uma apologia a uma teologia da miséria, não, longe de mim isso. Não há nada de errado em você ter uma boa casa, um bom carro, de você ser próspero, abençoado financeiramente, de você ter recursos, aplicações. Não há nada de errado nisso, igreja. Nada, desde que seja de forma honesta. Não há nada de errado nisso. Pode prosperar. E eu profetizo que você seja a pessoa mais próspera dessa cidade, em nome de Jesus. Que você some quantias de dinheiro extraordinárias, mas muito mais importante do que isso, é estar completamente dependente da graça de Deus, do poder de Deus. E é isso que Deus está falando com o seu povo, quando Ele fala que o maná para o outro dia apodreceria, mostrando a eles que eles dependiam era de Deus. Ora, um povo que viu Deus operar tantos milagres lá no Egito, que tirou eles, que abriu o mar,
que derrama do céu codornas, como nós lemos, porque eles queriam comer carne. Você vai ler o texto anterior, eles queriam comer carne, porque o comentário que nós lemos no começo foi esse. Eles disseram: você nos tirou lá das nossas panelas de carne, de pão, para nos fazer passar fome aqui. Deus mandou tanta carne, e irmãos, os historiadores dizem que foi tanta codorna, que eles caminharam quase um mês com codornas até a cintura. Apodreceu de tanto que tinha. Ou Deus disse assim: vocês estão reclamando, então vocês vão ver quem eu sou. Recebam aí, codorna, comeram carne. E Deus manda o maná. Ora, o Deus que havia derramado isso, o Deus que tinha feito tantas coisas, por acaso não seria um Deus de provisão para o outro dia? Confia no Senhor, meu irmão. Entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Amanhã já está na mão de Deus, e o amanhã será muito melhor que hoje na tua vida, em nome de Jesus. A graça de Deus, ela é suficiente. Ela é suficiente. E por último, versículo 9. Depois disso, disse Moisés a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos diante do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações. Para finalizar, a graça de Deus é para todos. A graça de Deus é para todos. A graça de Deus está disponível para todos. Você se apropriar, receber essa graça é outro caminho. Um caminho, e o caminho é Jesus. Agora, a graça foi disponibilizada para todos. Isso me ensina que já chegou, ou melhor, já passou da hora dos cristãos, os crentes em Jesus, ficar apontando o dedo para irmão. Porque essa mesma graça que é para o irmão, para você, é a mesma graça que é para o irmão. Não importa quem ele foi, não importa quem eu fui, o importante é o que Deus quer fazer a gente ser. E isso vem com a graça. A igreja, lamentavelmente, do Senhor, num contexto geral, tem se transformado exclusiva. Está excluindo, ao invés de ser inclusiva e incluir. É só você vir à igreja, eu estou aqui só generalizando para você poder compreender a minha analogia. É só você sentar na igreja e ver uma pessoa sentada do seu lado e olhar para ele e lembrar: ah, esse cara aí, meu Deus, ele aqui na igreja, que vergonha, que vergonha. Que vergonha. Você não entendeu a graça. A graça é para todos. Pastor, mas o cara matou, o cara assassinou, o cara estuprou, o cara e no final da vida aceitou Jesus. A graça é para ele também. A consequência do pecado é outra história. Vai colher, porque o que planta colhe. Mas a graça de Deus é para todos. Igreja, já passou da hora de ficar estendendo o dedo. É hora da igreja do Senhor entender a graça e estender a mão para aqueles que estão perdidos. Quando eu não entendo a graça, é mais ou menos assim. Eu entrar ali no hospital em Rio dos Cedros, onde que está aqui na nossa região, tem recebido os pacientes, e eu entrar lá dentro e ver aquela quantidade de pessoas e gritar o quê? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são loucos? Aqui é lugar, aqui é hospital. Aí eles vão dizer: mas eu sou doente. Não, mas aqui não é o lugar de vocês. Sai daqui, sai todo mundo daqui, sai daqui. Isso é quando nós não entendemos a graça dentro da igreja. A gente acha que igreja é celeiros dos perfeitos. Não, lamento te informar, mas não é assim. Não é. Um dia o irmão veio falar comigo e disse: pastor, meu, assim, né, vou te falar uma coisa, tem um irmão que está vindo na igreja, toma cuidado, ele é perigoso, ele foi ex-traficante, ele não sei o que. E foi falando, e eu ouvindo ele falar. Aí sim, de repente, pastor, devia conversar com ele para ele não vir mais na igreja. Eu olhei para ele e disse assim: rapaz, a graça que te alcançou com essa língua comprida é a mesma graça que alcançou ele. Se ele tem que sair da igreja, você também tem que sair. Eu também, porque nenhum de nós é digno. É pela graça. É a graça que nos dá algum tipo de dignidade, estar na presença de Deus. E essa graça, Deus deu para todos. Olha o que a Bíblia diz: chama os murmuradores para cá. Quem? Quem de nós chamaria os murmuradores para dizer: vocês são uma bênção, recebam unção, recebam um milagre? Eles fizeram, Deus fez.
A Bíblia faz questão de dizer: chame toda a congregação, os murmuradores. Irmão, chega. Se ele estiver falando, murmurando, se ele estiver fazendo algo errado mesmo buscando a Deus, deixa ele, Deus vai prestar conta com ele. Ora, Gálatas diz: não escarneça da cara de Deus, porque tudo que você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito, e tudo que você planta na carne, você colhe na carne. Deixa, Deus se encarrega de tudo. Faz só a sua parte e entenda que a graça de Deus, ela é para todos. Há um milagre de Deus para a tua vida. Há um milagre de Deus para o irmão do seu lado. Há um milagre de Deus preparado para todos nesse tempo de deserto. Porque a graça de Deus vai alcançar todos em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Alguns coletavam pouco, o suficiente para a sua família. Outros coletavam muito porque a família era grande, mas o percentual era o mesmo. Ou seja, a justiça de Deus. E eu estou aqui para dizer para alguém nessa noite, nesse dia, em nome de Jesus, que alguns, talvez a sua necessidade é pequena, comparado com outros, mas o Deus é da graça para todos, tanto com pouca necessidade, como grande necessidade. Deus vai operar coisas formidáveis e extraordinárias na tua vida em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus.